Shalom, amados! Aqui é a pastora Cristiane Braga. Eu tenho uma palavra de esperança para o nosso coração. Como é que você está? Vamos conversar um pouquinho até que mais pessoas possam entrar aqui nesse momento. Como é que você está? Diga para mim onde você mora, qual é a sua cidade. E está frio aí? Como é que está a temperatura? Vamos bater um papinho aqui um pouquinho. Como estão todas as coisas? Como é que você está enfrentando essa pandemia, essa quarentena? Conte para mim. Você tem algum pedido de oração que você queira que eu apresente diante de Deus? Coloque também, você pode mandar no Messenger e eu vou apresentar. E lembrando do nosso combinado, né? Toda vez que eu mandar um joinha para você, porque eu li o seu comentário e eu apresentei você e sua família diante do Senhor. Então, escreva aí teu comentário, tá bom? Para eu saber que você assistiu, para eu poder abençoar você, para eu poder colocar você e tua casa diante do trono do Senhor. Hoje é um dia maravilhoso que Deus preparou para nós. Nós temos que agradecer todos os dias na face da terra. Você assistiu a primeira parte desta ministração, Batalha Espiritual nos Jardins? Se você não assistiu, é importante para você poder entender essa segunda parte também, que é um segmento, a continuidade do que Deus começou a falar conosco no domingo que nós ministramos, que eu trouxe essa palavra do coração de Deus para o nosso coração. Você está preparado para ouvir a segunda parte? Vamos aprender um pouquinho, que é um estudo sobre isso que Deus permitiu que eu pudesse trazer a você. Vamos orar e pedir para Deus nos abençoar, para Deus falar conosco. O quanto você deseja que Deus fale com você hoje, agora? O quanto você deseja que o Espírito Santo ministre ao teu coração? Então vamos pedir? Querido Deus e amado Senhor, nesse momento nós nos colocamos diante de Ti. Pedimos que a Sua palavra seja ministrada ao nosso coração. Pedimos que a Sua verdade venha de encontro não ao que queremos, mas ao que precisamos. Espírito Santo, abre as Escrituras para que possamos receber a palavra de poder. Senhor Jesus, abre o nosso entendimento para compreender e o coração para entender as Escrituras. E que possamos aprender contigo hoje. Em nome de Jesus, venha aqui o teu reino e que o teu reino se manifeste onde essa pessoa está agora. E que todo espírito que tenta impedir o entendimento caia por terra. E que possamos ter a graça, a revelação dessa ministração para a glória do nome de Jesus. Amém? Então nós começamos a falar na primeira parte sobre batalha espiritual nos jardins, falando sobre o jardim do Éden e o jardim do Getsemane. Então o jardim do Éden, o inimigo conseguiu seduzir Adão, o primeiro Adão, no jardim do Getsemane. Então o segundo Adão, chamado Jesus é chamado segundo Adão, ele vence o inimigo abrindo mão ali da sua própria vontade. Então Adão, o primeiro Adão, não abriu mão da sua própria vontade e trouxe o pecado ao mundo. Já Jesus, o segundo Adão, abre mão da sua própria vontade para viver a vontade do Pai, e ele então, ele redime toda a humanidade do pecado, de todo o pecado, de todo o mal. Em Gênesis capítulo 3, versículo 19, diz assim: e no suor da tua face comerás o pão, até que retornes à terra, pois dele tu fostes tirado, porque pó tu és, e ao pó tu retornarás. Essa foi a palavra que Deus deu ao primeiro Adão, quando ele peca e passa todo aquele processo, então a sentença. Não foi Deus que amaldiçoou a terra, mas o ser humano trouxe a maldição para a terra
terra por causa do pecado. Então, por causa do pecado do primeiro Adão, a terra foi amaldiçoada. Então, nesse momento, há uma sentença. Do teu suor, você vai ter que adquirir as coisas, né? O suor da tua face comerá o teu pão. Então, algumas pessoas acham que até então Adão não trabalhava e que o trabalho passou a ser, a partir deste momento, então mostrando que o trabalho é uma maldição. Pelo contrário, Adão já trabalhava. Não foi ele que deu o nome aos animais? Não era ele que cuidava do jardim do Éden e cuidava de toda a terra? Ele que dominava sobre tudo. Deus não falou para ele domine sobre tudo? Isso também é trabalho. Então ele trabalhava. Esse é o meu entendimento. E trabalho não é maldição, pelo contrário, é bênção. Só que aqui teria que, o suor, né? Teria que ter mais esforço. Porque você imagina no jardim do Éden, tudo estava ali disponível com facilidade, tudo, a plantação, as árvores frutíferas, tudo estava ali de uma maneira gloriosa, graciosa, e estava disponível a eles, ao primeiro casal. Pois então, aí daquele momento em diante, o suor, eles tinham que sofrer um pouquinho nesse sentido, né? Trabalhar mesmo, duro, trabalhar pesado, para então poder comer o pão. Agora, já lá, vamos ver comigo, lá em Lucas, capítulo 22, versículo 24, que lá no Getsemane também teve o suor. Vamos ver o que é isso, que suor é esse, como assim? Vamos lá. No livro de Lucas, capítulo 22, vamos lá, ver o que a palavra do papai fala. Você está com a Bíblia aí? Abre a tua Bíblia, vamos juntos. Eu gosto sempre de colocar versículos daquilo que Deus mostra e citar, porque é importante a gente ver que aquilo que está sendo dito para nós está nas Escrituras. Porque muitas vezes a gente vê pessoas criando palavras e falando, está na Bíblia. Mas quando você vai observar, aquilo não está na Bíblia coisa nenhuma. Então a gente tem que ser fiel às Escrituras. Aí, a palavra de Deus, as Escrituras, a Bíblia Sagrada é a minha única regra de fé. A Bíblia é a palavra de Deus para o nosso coração. Então Lucas capítulo 22, versículo 44, diz assim, olha que coisa impressionante. Estando em agonia, o Senhor Jesus, certo? Estando em agonia, ele orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que caíam por terra. Ele, o Senhor Jesus, estava num processo ali no Getsemane tão pesado, levando ali, sentindo o peso de todas as situações que ele iria carregar na cruz. Ele então, seu corpo entra num estresse tão forte que o próprio corpo começa a ali transpirar com gotas de sangue. Começa a cair por terra aquelas gotas de sangue. O suor se transformou em gotas de sangue naquele momento. Então veja, o suor que Deus disse para Adão, primeiro Adão, você vai ter que com o suor conquistar o teu pão, o teu trabalho. Aqui Jesus também, com o seu suor, ele conquista todas as coisas, porque ele está ali se preparando. Ele tinha acabado de abrir mão da sua vontade, ele tinha acabado de colocar isso diante do Senhor. Então o seu corpo, reagindo a toda a pressão, o seu suor, como gotas de sangue ali, cai sobre a terra de uma maneira muito forte. Nesse processo, há o quê? A libertação para todos nós. O processo que Jesus passa ali, ele traz libertação. O primeiro, traz um jugo. O segundo, tira o jugo. Primeiro, suor ali, é o jugo do trabalho suado, penoso. E antes era um trabalho tranquilo, suave, porque
porque a terra respondia às ordens do primeiro Adão. Agora, o suor para adquirir. Com a manifestação do Senhor Jesus no suor, quando ele soa sangue, ele então está trazendo para nós o processo de libertação de todo mal, de arrancar fardos pesados e mudar a nossa história. Vamos ver o que a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 9, versículo 22, lá para o final da Bíblia, nós vamos encontrar Hebreus 9, 22. A necessidade de derramar sangue para transformação, como a palavra de Deus diz, aqui que nós vamos ler, no capítulo 9 de Hebreus, versículo 22, diz assim: e quase todas as coisas segundo a lei se purificam com o sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então, sem derramamento de sangue não há remissão, salvação. Na época dos sumos sacerdotes, do templo do Senhor, eles levavam ofertas a Deus, que era a ordenança de Deus para aquele momento. Havia o sacrifício de animal, e aquele sangue daquele animal, ele era aspergido, espirrado no propiciatório, que é a tampa da arca, e ali era encoberto os pecados. Então ali era um processo de cobrir os pecados. Quando Jesus, ele começa esse processo de derramamento de sangue ali, e depois ele termina esse processo no momento em que ele está sendo espancado, ele está sendo flagelado, ele está sendo torturado, chicoteado. Então o sangue dele vai sendo derramado, e na cruz a finalização desse sacrifício, que esse sangue poderoso do Senhor Jesus, que nós chamamos, que a Bíblia nos ensina, o sangue do Cordeiro, ele não mais encobre pecado. Ele então apaga o pecado e lança esse pecado no mar do esquecimento. Então veja o processo no Éden e no Getsemane, quando se fala de suor. Há uma transformação, um traz uma consequência pesada, um dano terrível para toda a humanidade, porque ali entra o pecado. O outro, ele com seu poder, com seu suor, começando o derramamento de sangue ali, terminando na cruz, ele redime, ele salva, ele dá remissão de todo o pecado, e todos aqueles que se achegam a Jesus, ele perdoa os seus pecados quando ele é confessado, quando é entregue a sua vida ao Senhor. Há uma grande transformação, libertação e principalmente salvação, o direito de ser filho, filha de Deus. Vamos ver o que a palavra de Deus diz lá em Isaías, capítulo 53. Vamos lá. O livro de Isaías, capítulo 53, mostra a profecia do profeta Isaías acerca da vinda de Jesus, do Salvador, de Yeshua, Hamashia, Jesus, o Messias. Esse Senhor, ele estava predito, né? Desde Gênesis nós vemos. E quando Deus fala para a mulher, né? Virá a semente, e essa vai agir ali, né? Então o Senhor profetiza, dizendo para Satanás que viria alguém que pisaria a sua cabeça, ele feriria o calcanhar e ele pisaria a cabeça. Então o Senhor já profetiza ali a vinda do Salvador, e todos os livros, ele faz referência à vinda do Salvador, e o Novo Testamento mostra literalmente a vinda do Senhor Jesus ali naquele momento tão poderoso, maravilhoso, há mais de 2000 anos. Veja o que diz a palavra do Senhor. Quem tem acreditado no nosso relato? E quem é o braço do Senhor revelado? Porque ele crescerá diante dele como um renovo, e como a raiz que sai de um chão seco.
ele não tem aparência nem beleza, e quando nós viermos a vê-lo, não haverá beleza para que nós devamos desejá-lo. Ele é desprezado, rejeitado dentre os homens, um homem de dores e familiarizado com a tristeza. E nós escondemos dele nossas faces igualmente. Ele foi desprezado e nós o tivemos por nada. Certamente ele tem carregado nossas tristezas e levado nossas dores. Contudo, nós o consideramos atingido, ferido de Deus e aflito. Porém, ele foi ferido por nossas transgressões. Ele foi esmagado por nossas iniquidade. O castigo da nossa paz estava sobre ele, e pelos açoites que o feriram, nós fomos curados. Todos nós, como ovelhas, temos nos desviado, nós temos nos afastado, cada um para o seu próprio caminho. E o Senhor tem posto sobre ele a iniquidade de todos nós. Foi ele oprimido e ele foi afligido, contudo ele não abriu a sua boca. Ele é trazido como um cordeiro para o matadouro, como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. Está assim, ele não abriu a boca. Ele foi levado desde a prisão e desde o julgamento. A quem manifestará seus descendentes? Porque ele foi cortado da terra dos viventes pela transgressão do meu povo foi ele chagado, ou seja, teve chagas, feridas. Ele fez a sua sepultura com o perverso, com o rico em sua morte, porquanto ele não tinha feito nenhuma violência, nem engano algum estava em sua boca. Contudo, agradou ao Senhor feri-lo. Ele o submeteu a padecimento. Quando tu vieres a fazer da alma dele uma oferta pelo pecado, ele verá a sua descendência, ele prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas mãos dele. Ele verá o penoso trabalho da sua alma e estará satisfeito, pois seu conhecimento, meu justo servo, justificará muitos, porque ele carregará as iniquidades deles. Portanto, eu dividirei para ele uma porção com grande, e ele dividirá o despojo com forte, porque ele tem derramado a sua alma até a morte. Ele foi contado com os transgressores, e ele carrega o pecado de muitos, e fez intercessão pelos transgressores. Todo o capítulo de Isaías 53 fala tudo o que Jesus viveu aqui na terra, tudo o que Jesus passou e tudo que Jesus pode fazer agora. Então veja, a batalha espiritual nesses dois jardins. Um perde a batalha, outro ganha a batalha. Um nos ensina um caminho que não devemos seguir. O outro vem e diz: eu sou o caminho que você tem que seguir. Então é uma batalha poderosa. Vamos ainda ver o que a palavra do Senhor fala? Vamos lá. Romanos. Abre a Bíblia aí comigo. Vamos aprender com as Escrituras. Passei aqui. Livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23. Olha que coisa impressionante. A palavra de Deus é poderosa. Porque o salário do pecado é a morte. Até aqui só um pouquinho, depois nós vamos completar a leitura desse versículo. O salário do pecado é a morte. Amados, muitas vezes nós achamos que esse versículo está falando que a morte é a pessoa que vai morrer, falecer. Mas é mais do que isso. Está falando da morte eterna, que a Bíblia chama de segunda morte, que nós vamos ver um pouquinho. Então o salário do pecado é a morte, é a separação eterna de Deus. Então quando nós pecamos, nós nos separamos de Deus. Se há um arrependimento, uma confissão de pecados, então nós temos uma reconciliação com Deus.
através de Jesus, movidos pelo Espírito Santo, nos aproximamos do Pai. Então nós temos essa reconciliação, ou seja, fazemos as pazes com Deus e colocamos a nossa vida em ordem com o Senhor. Mas se pecamos, nós nos separamos de Deus, corremos o risco de ter a morte eterna, a morte que é a separação de Deus, nós e Deus por toda a eternidade. Então, o salário do pecado é a morte. É uma morte que impede que eu viva a eternidade com Deus. Então, há necessidade de um arrependimento. Então, o primeiro Adão, ele trouxe a morte. Ele trouxe a separação. Ele foi expulso do paraíso. Ele, Eva, eles foram expulsos do paraíso. Então, eles foram separados de Deus. Então, imagina Deus, todo dia, quando o sol se punha, Deus descia no jardim para conversar com eles. Você tem noção disso? E eles abrem mão da própria vontade de Deus, para não abrir mão da vontade deles, pecam, então eles são separados de Deus. Eles são lançados para fora desse jardim. Então eles não têm mais essa comunhão com Deus. Essa glória de Deus foi tirada. Como a palavra fala, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então eles perderam essa glória. É algo muito terrível. Então eu preciso observar como é que está a minha vida. Como é que nós estamos, como é que você está. Porque o pecado ele me afasta de Deus. E muitas vezes, queridos, o pecado ele se torna como como é que eu posso dizer? As pessoas vão ficar amortecidas pelo pecado. Ah, não aconteceu nada, então vou continuar pecando. Ah, Deus não pesou a mão, Deus não castigou, mas Deus não é Deus de castigo. Deus não é Deus de pesar a mão. Deus não é Deus que vai, sabe, amaldiçoar, que vai ferir. Ele é Deus de amor. Ele é Deus de justiça também. Vai chegar uma hora que aquilo que plantamos, certamente colheremos. Seja bom ou ruim. A consequência da plantação é a colheita. Então, qual é a colheita que eu quero ter em minhas mãos? Então, Deus é Deus de amor. Mas muitas vezes o pecado vai amortizando. A pessoa vai ficando amortecida. E achando, vou continuar fazendo. Vou continuar fazendo. Só que a separação eterna já está sendo manifesta. A separação eterna já está manifesta. Mas enquanto estamos vivos, ainda temos oportunidade de reconciliação. E tendo a oportunidade de reconciliação, nós podemos receber o perdão de Deus. Só que há um problema. Nós não sabemos até que dia estaremos nessa terra. Então não dá para brincar com a eternidade. Porque uma hora estamos aqui, outra hora não estamos mais. Uma hora respiramos, outra hora o fôlego nos é tirado. Então não vale a pena correr um risco e perder a eternidade. Então quando aqui em Romanos está dizendo, porque o salário do pecado é a morte. Então a morte é algo terrível. Vamos lá, em Apocalipse, depois nós vamos voltar a esse versículo aqui, ok? Apocalipse capítulo 20. Olha o que diz a palavra do Senhor. Versículo 11 em diante diz assim: Eu vi um grande trono branco, e aquele que estava sentado sobre ele, de cuja face a terra e o céu fugiram, e não se achou lugar para eles. Eu vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante de Deus, e os livros foram abertos. E um outro livro foi aberto, que é o livro da vida,
e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, de acordo com suas obras. E o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. E eles foram julgados cada homem de acordo com suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então a chamada segunda morte é a separação eterna de Deus, que fala aqui em Romanos: o salário do pecado é a morte. E o destino desta morte é o lago de fogo. É sério, né? Grave, né? Então nós precisamos refletir como é que está a nossa vida com Deus. Ser membro de uma igreja não me dá, vamos dizer assim, o carimbo no passaporte para a eternidade com Deus. Ser pastora também não me dá. Eu sou pastora, então já está tudo certo. Não, eu tenho que guardar minha vida diariamente. Eu tenho que me converter a Deus diariamente, me voltar a Deus diariamente, me arrepender dos meus pecados, me limpar, me purificar, me santificar, porque nós erramos. Só que o Senhor não fez o inferno para os seres humanos. Ele fez para Satanás e seus demônios. Então Deus não quer ver ninguém lá. Infelizmente, alguns já tomaram sua decisão e a eternidade já foi escolhida. Não tem como voltar. Mas nós que estamos aqui vivos, nós temos oportunidade de escolher a eternidade com Deus. Então eu vou agora ler com você. Então, primeiro Adão gerou morte. E gerou a morte através do pecado, gerou a morte. E vamos lá, de novo. Primeiro Adão gerou o pecado. O pecado trouxe a morte. E essa morte é a separação do homem para com Deus por toda a eternidade. Então nós ainda temos oportunidade na terra. Amém? Então vamos lá. Romanos 6, 23 de novo. Falar do pecado é a morte. Mas, olha aí. Mas o dom de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas o dom de Deus é a vida eterna. Oh, glória a Deus. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Uau, graças a Deus temos oportunidade. Graças a Deus temos a chance de ter a nossa vida salva, restaurada e abençoada. Então, o Senhor Jesus gerou vida eterna para nós. Em João 10:10 falou: o ladrão veio roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Em Apocalipse 2:10, lá no finalzinho, na parte C do versículo, Jesus fala: se fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então veja, o primeiro Adão trouxe todo esse mal. Todo esse mal pelo seu pecado. Mas o segundo Adão, Jesus Cristo, trouxe para nós vida. Vida eterna. Vida abundante. E Ele tem preparado para nós o quê? Não é o lago de fogo, mas é a coroa. A coroa. Veja que coisa profunda isso. Ele tem para nós essa coroa, esse galardão, é um prêmio. Ele tem para nós estar com Ele por toda a eternidade. Então, entende a diferença nessa batalha espiritual nos dois jardins? No Éden e no Getsemane. Um gera morte, o outro gera vida. Um traz separação eterna de Deus, outro traz a comunhão com Deus por toda a eternidade.
Então o Senhor tem algo poderoso para nós. Vamos voltar aqui um pouquinho, Romanos capítulo 6. Perdão, Romanos capítulo 5. Vamos voltar aqui um pouquinho, versículo 12. Portanto, como por um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até a lei, o pecado estava no mundo, mas o pecado não é imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até mesmo sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Está falando que Adão era a semelhança de quem viria para nos salvar, Jesus. Mas o dom gratuito também não é como a transgressão, porque se pela transgressão de um morrem muitos, muito mais abundou a graça de Deus para os muitos. E o dom pela graça de um homem, Jesus Cristo. E foi assim o dom como a transgressão por um só que pecou. Porque o juízo veio por uma transgressão para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas transgressões para a justificação. Porque se pela transgressão de um só homem a morte reinou no meio de um, muito mais os que recebem abundantemente da graça e do dom da justiça reinarão em vida por meio de um, Jesus Cristo. Uau, que maravilhoso, amados. O primeiro Adão tinha livre acesso ao Pai. Na viração do dia, conversava com o Pai e ele perde esse livre acesso. Ele perde. Agora, nós observamos que Jesus, ele nos dá esse livre acesso novamente. Ele conquista isso novamente. Então, agora, nós observamos que o primeiro Adão precisa passar por um processo. E esse primeiro Adão agora eu trago para mim e para você. Nós somos a descendência deste primeiro Adão. Imagem e semelhança, não é? Fomos gerados do primeiro Adão. Então agora, para termos esse livre acesso, nós precisamos passar pelo processo. Passar pela cruz, passar por Jesus. E Jesus nos leva de uma maneira poderosa a viver isso. Em Hebreus fala isso sobre esse livre acesso. Vamos lá, vamos observar? Vamos voltar lá para Hebreus. Vamos lá nesse estudo aprender um pouquinho mais sobre o que o papai tem para nós. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Vamos lá? Opa. Capítulo 10, versículo 19. Diz assim: ora, onde há remissão desses, não há mais oferta pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no Santíssimo Lugar pelo sangue de Jesus, por um caminho novo e vivo, que Ele consagrou para nós através do véu, isto é, da sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com o coração verdadeiro e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e do corpo lavado com água pura. Aqui está falando sobre o batismo nas águas. Fiquemos, pois, firmes em nossa profissão de fé, sem nos abalar, porque fiel é aquele que prometeu. E consideremos uns aos outros para nos estimarmos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa assembleia, como é costume de alguns. Está falando não deixar de estar congregando, indo à casa de Deus, à presença de Deus no templo, né? Exortando-vos uns aos outros, tanto mais à medida que vedes que aquele dia se aproxima. Então o próprio Senhor Jesus nos permite um livre acesso ao Pai novamente. Através dele, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus em João 14,6.
Então o Senhor Jesus, ele dá esse livre acesso. O primeiro Adão foi expulso do jardim. Ele foi expulso. E ali foi colocado um querubim na entrada do jardim. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 23 e 24. O segundo Adão nos ensinou o caminho de volta para casa, a casa do Pai, a casa do Deus Todo-Poderoso. Então eu quero deixar aqui algumas curiosidades de informações, né? Getsemane no aramaico quer dizer Getsemane, que significa lagar do azeite. Então ele fica no jardim, no Vale de Cedron, perto do Monte das Oliveiras, onde Jesus orou. Esse lugar é chamado Getsemane, ou Getsemane, lugar do lagar naquela época. Pode ter pertencido a algum discípulo, segundo aqui algumas informações, porque Jesus sempre ia lá orar. Ali era o lugar da prensa do azeite, um lugar de esmagamento, onde a azeitona era colocada na prensa e havia ali o esmagamento. Há 4 processos de esmagamento da azeitona. Não vou falar sobre isso hoje, mas numa outra oportunidade, se Deus permitir, nós vamos falar sobre os 4 processos de esmagamento de uma azeitona. O que sai ali, qual o sentido espiritual, sentido físico. É bem interessante. Então ali havia esse lagar, esta prensa. Amados, o Senhor Jesus, ele passou pela prensa e dele saiu melhor. Quando ele transpira gotas de sangue, Jesus estava ali sendo prensado, produzindo dele o melhor, o melhor. Então nós muitas vezes, irmãos, queremos muito o Éden. O Éden é maravilhoso, é a bênção de Deus para nós. Mas esquecemos que há necessidade de passar lá no Getsemane e deixar o Senhor nos passar por uma prensa para extrair de nós o melhor. O que foi extraído de Jesus para nós? A salvação eterna, a vida eterna, a vida abundante, há bênçãos que nós podemos viver aqui na terra e há maravilhas que nós vamos ver só na eternidade com Deus. Então, a palavra do Senhor mostra isso, que Jesus foi ali, no Getsemane, e se permitiu deixar que Deus extraísse o melhor dele. Deixa Deus extrair o melhor de você. Deixa Deus extrair o melhor da sua vida. E para Deus extrair o melhor da nossa vida, a gente tem que abrir mão da nossa própria vontade para viver a vontade do Pai. Foi o que aconteceu com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus passou pela prensa, abriu mão da sua vontade para que toda a humanidade tivesse a oportunidade de voltar para casa. Paraíso, o Éden eterno. O primeiro Adão, através do primeiro Adão, toda a humanidade saiu do paraíso. E quando ele sai, toda a humanidade sai junto, mesmo ainda não tendo nascido. Mas toda a humanidade sai com ele. E agora, toda a humanidade precisa passar pelo Getsemane. Abrir mão da sua vontade. O Getsemane é sinal de abrir mão da nossa vontade. Tomar a cruz é sinal de abrir mão da nossa própria vontade. Jesus disse: quer ser meu discípulo? Toma a tua cruz e negue-se diariamente e me siga. Então nós precisamos passar pelo Getsemane, abrindo mão. O segundo Adão, Jesus, nos dá a oportunidade de voltar para o Éden, o paraíso. O primeiro Adão foi expulso porque não abriu mão da sua vontade. Agora ele precisa seguir os passos do segundo Adão. Oh glória! Indo para o Getsemane, para a cruz, vivendo a ressurreição e voltando para o Éden. É possível voltar para o Éden. É possível voltar para o paraíso. Deus nos criou, Deus nos formou para o paraíso.
Deus nos formou para o Éden. Mas hoje, para voltar para o paraíso, para o Éden, precisa passar pelo Getsemane. Precisa seguir os passos do segundo Adão, Jesus Cristo. Precisa haver renúncia. Precisa haver confissão de pecados. Precisa haver reconciliação com o Pai. É possível voltar para o Éden. Jesus veio para nos ensinar isso. Abra comigo Romanos, capítulo 3, versículo 21. Romanos 3, 21 diz assim. Até o versículo 26, vamos lá. Mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei, tendo testemunho da lei e dos profetas. A justiça de Deus que é pela fé de Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus, ou destituídos em outras versões. Sendo justificados livremente pela sua graça através da redenção que há em Jesus Cristo, a quem Deus estabeleceu por ser uma propiciação através da fé no seu sangue, para declarar a sua justiça pela remissão dos pecados que são passados na paciência de Deus. Para declarar, eu digo, a sua justiça nesse tempo, para que ele seja justo e justificador daquele que crê em Jesus. Por onde está, então, a vanglória excluída? Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Portanto, concluamos que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Então, o Senhor está dizendo na sua palavra, todos nós pecamos. E somente através de Jesus Cristo temos o perdão dos nossos pecados e somos justificados. E a palavra justificado é ser feito justo. Justo é ser considerado inocente. Quando podemos ser considerados inocentes? Quando confessamos os nossos pecados a Jesus. 1 João 1,9 diz isso. Se confessarmos os nossos pecados a Ele, Jesus, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos justificar e de toda injustiça. Então o Senhor, Ele traz para nós essa oportunidade. O Éden, no hebraico, significa assim, também chamado de paraíso. É chamado de um jardim de Deus. No Éden, no latim, significa paraíso. Jardim no hebraico significa unindo. Duas palavras, gen, ou gan, que significa proteger, defender, e a palavra Éden, que significa deleite, satisfação. Então Deus criou o homem para estar num lugar protegido e satisfeito. Qual jardim eu quero estar? Por qual jardim eu quero passar? Eu preciso passar pelo Getsemane, ser prensado para chegar no Éden? Sim. Mas o Senhor Jesus levou todo o peso, toda a esmagadura, todo o sacrifício, toda a dor, toda a enfermidade, todo o mal, Ele levou sobre Ele para eu não levar, para você não levar. Para que Ele pudesse nos direcionar de volta ao Éden, que é o meu e é o seu lugar. Abra comigo ainda Ezequiel capítulo 31, vamos ver como é que esse jardim é dito aqui. Ezequiel capítulo 31, versículo 8 e 9.
Guarda esses versículos e medite nele. Depois você pode ir assistir novamente, anotar os versículos, se você não está anotando. Estude isso. Aprenda isso. Viva isso. É importante. Ezequiel 31:8 diz assim: os cedros no jardim de Deus não podiam esconder. As árvores de cipreste não eram como seus galhos, e as castanheiras não eram como seus galhos, nem nenhuma árvore no jardim de Deus era como ele em sua beleza. Eu o fiz belo pela multidão dos seus galhos, de maneira que todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus o invejavam. Não é tremendo isso? Agora vamos lá, volta um pouquinho aqui. Isaías de novo, 58. Vamos ver um pouquinho aí. Esse jardim poderoso de Deus. Deus é maravilhoso. Se nós observarmos em Apocalipse, como é a presença de Deus, como é a eternidade, o nosso coração se enche de esperança e expectativa de estarmos com a nossa eternidade diante de Deus. Isaías 58, versículo 11, diz assim: e o Senhor te guiará continuamente, e satisfará a tua alma na seca, e dará vigor aos seus ossos, e tu serás como um jardim regado, e como um ribeiro de água, cujas águas não se faltam. Quando fala-se de jardim, o que você imagina? Flores, plantas maravilhosas, árvores frutíferas, nós aqui chamamos mais de pomar, né? O que você imagina? Pois é, Deus te criou para um lugar assim, para águas tranquilas, um rio, riacho, talvez uma cachoeira, um lugar que a gente imagina lindo, maravilhoso, animais, passarinhos, livres, sem nenhum perigo. É assim que a gente imagina um lindo jardim. E é isso que Deus preparou para nós. Um lugar maravilhoso. Só que nós temos dois lugares para viver abençoados. Um é temporal e o outro é eterno. O temporal é aqui, na terra. Nós podemos viver bênçãos terrenas, conquistas. Temos cura do nosso corpo, restauração, livramento, portas abertas, conquistas profissional, material, financeira. Podemos ter as bênçãos espirituais para vivermos aqui, das manifestações de Deus, os milagres, sinais, prodígios, revelações. E tem a eternidade com Deus. Então Deus tem para nós segredos poderosos. Então o Senhor quer nos levar de volta para o paraíso, para o Éden. Então deixe Jesus te conduzir. Deixe Jesus ser o Senhor da tua vida. Ele ama você. Você já entregou sua vida a Jesus? Entregue. O Senhor Eterno Pai colocou o primeiro Adão no jardim do Éden para protegê-lo, para que ele estivesse satisfeito em todas as áreas. É isso que Deus tem para nós. É possível ainda viver esse Éden aqui na terra? Com certeza. O Senhor Jesus venceu no Getsêmani para que pudesse nos levar de volta ao jardim do Éden, ao paraíso de Deus Pai. Quando Jesus está crucificado, um dos malfeitores fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino? E Jesus disse o quê? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É esse o lugar que Deus preparou para você, para a tua família. O Espírito Santo hoje nos conduz a isso. O Espírito Santo hoje nos convence e nos orienta para irmos
nos passos de Jesus. E o Espírito Santo nos aperfeiçoou para vivermos no jardim do Éden, protegidos e satisfeitos. Então, qual jardim você quer estar? A qual jardim você quer ser conduzido? Deus tem para nós os dois jardins. Um é temporário, o Getsemane. Aqui na terra também é o Getsemane para nós. Somos prensados, passamos por aflições, passamos por momentos difíceis, mas não abrimos mão de viver a vontade de Deus. Abrimos mão da nossa vontade, mas não abrimos mão da vontade de Deus. O nosso lugar é no Éden. O nosso lugar é estarmos protegidos e satisfeitos pelo Pai Todo-Poderoso, pelo Deus de amor, o único Deus de amor. E Jesus nos ensina como voltar para lá. Fomos criados para o Éden. E o Senhor enviou Jesus para dizer: está na hora de voltar ao estado original que eu criei a humanidade. Amém? Você gostaria de entregar sua vida a Jesus? Você gostaria de se reconciliar com Jesus? Talvez você esteja afastado do Senhor. Talvez você esteja passando por um momento difícil e o teu pecado te afastou de Deus. Ou às vezes uma decepção, ou às vezes uma fragilidade, ou medo. Alguma situação, não importa. Você é amado ou você é amada. Gostaria de entregar sua vida a Jesus hoje? Então diga assim comigo: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados. Escreva o meu nome no livro da vida. Eu perdoo e abençoo todos que têm me ofendido. Pai, Filho, Espírito Santo, entra no meu coração. Faz morada eterna. Ensina-me a andar contigo aqui na terra, para que eu possa viver contigo por toda a eternidade. Eu quebro agora todo o pacto que eu fiz, sabendo e não sabendo, com o mal, e faço um pacto contigo, uma aliança eterna, de te servir todos os dias da minha vida, de ser fiel até a morte, para viver contigo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se você quer se reconciliar com Jesus, diga essa oração também. Senhor, eu me reconcilio contigo. Eu peço que o Senhor escreva meu nome no livro da vida novamente. Perdoa os meus pecados. Eu perdoo aqueles que me ofenderam. Entra no meu coração. Senhor, escreve novamente o meu nome no livro da vida. E me ensina a andar contigo. Essa reconciliação é importante para Deus. Eu quero falar também com você que está sem um ministério, está sem uma igreja, está sem alguém te cobrindo de oração, sendo paternidade de Deus na sua vida, sendo bênção na sua vida, cuidando de você, cuidando da sua família. Se você quiser fazer parte do meu ministério, que eu sirva a Deus na Igreja Hebron, na cidade de Assis, entre em contato comigo pelo Messenger, entre em contato comigo, mande uma mensagem, eu vou te atender, eu vou cuidar de você, eu vou cuidar da sua família. Se você também quiser abençoar o nosso ministério, também entre em contato, seja um parceiro para que possamos fazer com que a obra do Senhor chegue a lugares que talvez não chegaríamos, que o poder de Deus manifeste sobre nós. Vamos orar. Fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, queremos estar onde o Senhor determinou. Queremos viver, Senhor, segundo a Tua palavra. Nós abrimos mão da nossa vontade para viver a Tua. Então eu peço que o Senhor visite essa pessoa, visite essa família, que o Senhor toque agora com o Teu poder, que o Teu reino se manifeste nessa casa, e toda a obra das trevas seja desbaratada. Bata em retirada toda a ação das trevas, porque onde é o Seu reino manifesto, as trevas não têm poder para agir.
Então, Pai, em nome de Jesus, venha teu reino na nossa casa, venha teu reino sobre a nossa vida. Pai, visite agora aqueles que estão enfermos. Eu repreendo agora todo espírito de enfermidade, toda doença seca até a raiz e bata em retirada. Todo mal sai agora pelo poder que há no nome de Jesus. Eu fecho a porta do inferno para a tua vida. Abra as portas dos céus pelo poder que há no nome de Jesus. E que venha sobre ti, sobre a tua casa, toda a sorte de bênçãos que estão em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Que o Senhor cubra cada um com o sangue do Cordeiro, da cabeça à planta dos pés. Que você tenha toda a tua armadura, que o Senhor venha ajustando agora a armadura e blindando você, que os teus anjos sejam ativados, comecem a fazer ronda, interceptar toda ação do inimigo, toda seta inflamada, todo dardo inflamado, rezas, orações contrárias, feitiçaria que é lançada contra a tua vida, agora seja desfeito pelo poder que é no nome de Jesus. Que a unção do Espírito de Deus venha sobre a tua vida agora. Que Deus tire agora essa tristeza, essa depressão, essa síndrome de pânico. Que Deus tire agora todo tipo de síndrome que traz degeneração. Em nome do Senhor Jesus, que Deus toque agora todo o aparelho circulatório. Que todo o teu cérebro seja restaurado, as veias do teu corpo, todo o teu coração, tudo. O Senhor comece a limpar aparelho neurológico, circulatório, respiratório, digestivo, urinário, o reprodutor masculino, o reprodutor feminino, todos os órgãos, que os teus ossos comecem a ser regenerados. Eu repreendo essa osteoporose, eu repreendo essa artrite, essa artrose, eu repreendo esse reumatismo, eu repreendo essa doença no sangue, vai batendo em retirada agora, este mal não prevaleça, é uma ordem, pelo poder que há no nome de Jesus. Todo espírito maligno, familiar, pega o que é teu e bate em retirada, demônio. Eu te repreendo, solta essa casa, solta essa família, solta esse entendimento. E eu repreendo espírito de engano, cegueira espiritual, cegueira religiosa, doutrinas malignas e doutrinas humanas que prende, sai agora. E que o poder do Espírito de Deus venha sobre ti, te trazendo vida, vida em abundância, graça, alegria, unção, poder. E que Deus venha com poder de restituição. Ele está entrando com poder de restituição na vida de alguém que está assistindo. Comece agora a tomar posse daquilo que Ele determinou. Sejam abençoados em nome de Jesus. Amém. Olha, receba aí meu abraço, bem apertado, mesmo de longe, mesmo que seja assim virtual. Por enquanto não podemos nos abraçar, mas olha, receba o meu abraço. Eu não posso abraçar você, mas o Espírito Santo pode te abraçar. Lembre-se, a igreja pode estar fechada, mas o meu coração não pode estar fechado, porque eu sou a igreja. Fique na graça, fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Ó, um beijo no seu coração. Tenha uma noite feliz, uma noite abençoada, em nome de Jesus. É o que eu desejo de todo o meu coração para você. E lembre-se, eu amo você. E eu amo a sua família. Deus abençoe. Boa noite. Tchau, amados. Tchau, queridos. Shalom, shalom.